Graça e paz, amados. Estamos novamente nesse culto no lar. Nós, futuramente, vamos parar de fazê-lo. Não que vocês devam parar, mas porque vamos iniciar agora, a partir de novembro, o culto na igreja, nas quartas-feiras. E nós queremos que vocês vão ao culto na quarta-feira e participem deste culto. Mas até lá, nós temos e vamos continuar o culto no lar. Vamos nesse momento orar e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede de meditarmos na sua palavra, de falarmos contigo e de louvarmos o seu santo nome. Obrigado por todos esses cultos que já tivemos no lar e esperamos que tenha sido uma bênção na vida de todos. Na realidade, eu sei, Pai, na sua graça, pelo seu Espírito Santo, que foi uma bênção para quem assistiu, para quem participou do culto. Muito obrigado por isso. E agora receba o nosso louvor em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar o nosso Deus, queridos. Louve ao Senhor. Hoje eu gostaria de meditar num texto em Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Vamos falar com o nosso Deus novamente. Pai, fale aos nossos corações pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu gostaria de meditar sobre os males do futuro
no nosso presente? Quais as consequências dos males do futuro dentro das nossas vidas no presente? O que isso ocasiona nas nossas vidas e como é que nós podemos lidar com esse problema que é o futuro no presente? O texto que nós lemos está dentro de um contexto em que Jesus fala da ansiedade. E a ansiedade é um problema seríssimo para cada um de nós. E aqui, nesse finalzinho, Jesus nos traz umas pepitas de ouro para que nós possamos aprender a lidar com os problemas. Milhares e milhares de pessoas estão sobrecarregadas de problemas. Estes, às vezes, de origem no passado, às vezes de origem no presente, mas muitos desses problemas ainda não aconteceram, ou seja, a sua origem vem de um futuro incerto para a vida da pessoa. E o que acontece com o nosso presente? Além dos problemas do passado, do presente, ainda traz do futuro algumas problemáticas para o presente. E isso leva ao quê? Leva uma sobrecarga mental. E essa sobrecarga mental vai trazer um declínio, não só na própria mente, mas também no nosso físico e até espiritualmente falando. Assim, é importante nós entendermos um conceito de depressão. O que é depressão? Geralmente, depressão é traduzida como a gente se sentir deprimido, uma tristeza muito forte, um estresse emocional nas nossas vidas. Mas essa palavra depressão tem um outro significado, não nesse sentido mental, mas que nos ajuda a entender isto. Ela também significa cova ou cavidade de pequena profundidade. Ou seja, a depressão seria uma cova, né, em um determinado terreno. Isso é uma depressão. Ou uma cavidade nesse terreno também, demonstrando algo que não está normal, que está abaixo do normal. Um buraco. Seria isso. A nossa depressão física é exatamente similar a isto. A gente entra dentro de um buraco, dentro de um momento mais baixo, mais sofrido, mais triste na nossa vida, fora do normal. E nós vemos aqui que Jesus ele quer nos ajudar a gente a vencer esses males na nossa vida, especialmente, como eu falei hoje, dos males do futuro dentro do nosso presente. O texto diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que nós não devemos ficar inquieto com o amanhã. Ou seja, ficar sofrendo com as possibilidades do amanhã. Nós temos uma grande mania de ficar preocupado com as coisas que vão acontecer. Por exemplo, nesse momento de pandemia, nós ficamos preocupados com o futuro. Nós ficamos preocupados se vamos pegar ou não pegar o coronavírus. Nós ficamos preocupados com a economia, se vai melhorar ou vai piorar. Nós ficamos preocupados com o aumento do preço. Nós ficamos preocupados com N situações do futuro. O grande problema, nós podemos até pensar que isso possa acontecer, mas é quando isso provoca uma preocupação excessiva nas nossas vidas. Nós temos vários outros tipos de exemplo. Por exemplo, o aluno que está preocupado com a prova que acontecerá amanhã. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Será que eu vou lembrar? Será se vai cair exatamente o que eu estudei? Então, começa a ser gerado uma preocupação e essa preocupação gera o quê? Uma ansiedade. E a ansiedade vai fazer o quê? Com que essa pessoa não durma direito. E isso já vai prejudicá-lo amanhã na prova. Outra coisa, algumas pessoas que cometem algum erro, por exemplo, no presente, na empresa,
e chega em casa, será se o meu patrão vai ver esse erro meu? Será se eu vou ser descoberto? Ah, não, não pode ser. O que eu posso fazer para resolver isso? É uma inquietação que gera ansiedade. Outra coisa, amanhã é o grande dia da minha vida. Mas será se eu estou preparado para esse dia? Será se vão me aceitar? Será? Será? Está fazendo, às vezes, você ficar sofrendo, né? Outra coisa, amanhã eu vou começar a fazer uma dieta. Será se eu vou conseguir fazer essa dieta? Poxa vida, eu já fiz várias e várias dietas. Ah, não sei. Será se essa é a melhor dieta para mim? Será? E a gente fica inquieto. Tantas coisas podem gerar inquietação na nossa vida. O amanhã, ele pode ser algo bom e às vezes passar desses medos e receios que nós temos no sentido da expectativa de algo acontecer corretamente. Então nós temos o costume de trazer as coisas do futuro e ficar sofrendo no presente. E existe uma outra coisa. No seu presente, às vezes, além dessas preocupações futuras, você ainda está preocupado com coisas do passado. Ou seja, você traz o passado para o seu presente e aí o seu presente mal você consegue viver, além das preocupações futuras. E sem sombra de dúvida, isso traz o quê? Um desgaste na sua vida. Hoje de manhã, eu sempre tenho lido a Bíblia em inglês e em português. E eu tenho tentado ler pelo menos 2 ou mais capítulos em inglês. Em português eu leio até 10 capítulos, mas em inglês tem que ser um pouco mais devagar. Eu estava estudando, comecei mais ou menos umas 7h30 da manhã e fui lendo cada passagem, tanto ouvia em inglês como lia também em inglês e procurava então a significação de algumas palavras que eu não sabia. E fui estudando, e aí se passaram 2 horas. E a minha mente começou a ficar cansada. E no final do que eu estudo, eu pego as palavras e reviso as palavras, tentando ver a significação dessas palavras que eu não sabia, para aprender mais. Só que quando eu comecei a pegar essas palavras, a mente já não conseguia lembrar do significado dessa palavra. Aí eu tentava, tirava, vinha outra palavra, tentava e às vezes não dava, aí deixava, depois pegava de novo e não lembrava o significado. Ou seja, a minha mente já estava muito cansada. Esse é o momento da gente parar para refrigerar a mente. E a mesma coisa, não adianta você ficar preocupado demais com o seu futuro se você não está conseguindo lidar com algumas coisas no presente, e isso vai encher a sua mente e vai estourar a sua capacidade, o seu limite. Então, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer aqui o quê? Não vos inquiete com o dia de amanhã. Não fique preocupado demasiadamente com o dia de amanhã. Em segundo lugar, ele nos fala uma outra coisa, sobre o amanhã trará, diz aqui, o amanhã trará os seus cuidados. O amanhã trará os seus cuidados. O que isso significa? Existe uma versão chamada New American Standard Bible que diz assim: amanhã se encarregará de si mesmo. O que ele está querendo dizer é que amanhã, os problemas de amanhã vão ser resolvidos no amanhã. Que não adianta eu trazer um problema do amanhã para hoje, porque amanhã esses problemas vão ser solucionados de alguma maneira amanhã. É como ele estivesse dizendo: deixa o amanhã para amanhã. Não fique preocupado com amanhã, porque amanhã vai ser resolvido. Não traga para hoje. Os problemas ou soluções do amanhã devem ser resolvidos, então, no amanhã. Não significa que você não possa projetar alguma coisa. Podemos projetar,
Sem sombra de dúvida alguma coisa, nós podemos fazer uma agenda do que devemos fazer amanhã. Mas o sentido é, não traga algo do amanhã para hoje e fique inquieto com isso e prejudique a sua vida. O amanhã vai resolver isso amanhã. Não fique ansioso com o amanhã. Não sofra antecipadamente com o amanhã. Não se prejudique hoje com o amanhã. Você já se perguntou por que Deus fez a natureza tão cheia de normas, como por exemplo, mais ou menos 6 horas da manhã, o sol surge. A Terra recebe os primeiros raios do sol. Depois esse sol vai subindo, pelo menos essa é a nossa visão, né? E vai ficando mais verticalmente, aí aumenta o calor sobre a face da Terra. Depois vem o período da tarde, e aí começa a haver o declinar. Na realidade é a Terra que gira, mas a gente fala que é o declinar do Sol. Então o Sol começa a declinar, e aí começa a ficar mais ameno. E às 6 horas, possivelmente, o Sol já se pôs, depende da estação que nós estivermos vivendo. Das 6 horas até as 6 da manhã, mais ou menos, nós não temos o Sol. Acabou. A Terra se refrigera, pelo menos um dos lados da Terra. Ela refrigera, o vento sopra, aparece a lua, aparecem as estrelas e nós podemos repousar. E vamos repousar. Mas o que acontece? A natureza faz isso normalmente. Nós, às vezes, mudamos essas leis. Não as leis da natureza para a natureza, mas as leis da natureza para conosco. Na realidade, deveria nós termos 12 horas de atividade, das 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, nesse fluxo, crescendo em atividade e depois diminuindo, como o sol que sobe e o sol declina. E depois das 18 horas, entrarmos num estado mais relaxante, mais de descanso, e dormirmos, e aí acordarmos às 6 horas da manhã. Só que nós não fazemos isto. Nós, além de trabalharmos estas 12 horas, possivelmente, nós gastamos parte que é para o descanso nosso, refrigério da nossa mente e para o nosso sono, preocupado com as coisas do futuro no presente. E aí nós perturbamos o nosso descanso, nós perturbamos a nossa noite de sono. Se, além das preocupações que nós trazemos para o presente, nós fôssemos dormir, vamos dizer, por volta de meia-noite, nós dormiríamos 6 horas, já seria ruim para nós. Nós temos que dormir na faixa de 8 horas. E o que acontece? Essas preocupações que nós estamos vivendo das 18 horas até meia-noite, pensando e pensando, vai atrapalhar o quê? O nosso sono, vamos dizer, da meia-noite até as 6 horas da manhã. Então, nós prejudicamos a nós e isso gera o quê? Cansaço mental. E isso gera o quê? Uma preocupação com respeito ao futuro que gera uma depressão nas nossas vidas. E por isso Jesus está ensinando exatamente que nós devemos deixar para amanhã, que amanhã as coisas se resolvem. É isso que ele diz, pois o amanhã trará os seus cuidados, ou seja, as suas maneiras, as suas inquietações, e nós vamos lidar com ela amanhã e não hoje. E por último, o Senhor Jesus Cristo diz assim, basta ao dia o seu próprio mal. Agora ele volta para o presente, ele fala, basta ao dia do presente, do seu dia de hoje, o seu próprio mal. Ou seja, no dia de hoje você já vai passar por dificuldades, você vai passar por desafios, você vai passar por lutas, você vai ter que se esforçar, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo outro, devido às demandas do dia. E ele está dizendo exatamente, basta isso para você no seu presente. Não traga as coisas do passado para o presente e não traga as coisas que não aconteceram para o seu presente no sentido de inquietações. Não é que a gente não deva lembrar do passado, podemos lembrar do passado como também pensar no futuro, mas não trazer as inquietações do passado para o presente e nem as inquietações do futuro para o presente e assim nos prejudicar. Hoje você vai lidar
com as coisas de hoje. Se você teve um problema com sua esposa hoje, você vai lidar com isso hoje. Se você teve um problema com seu esposo hoje, você tem que lidar com isso hoje. Você teve um problema com seus filhos, você teve um problema com sua mãe, você teve um problema na escola, você teve um problema no trabalho. Tente resolver hoje. Por isso que ele diz, basta, ao dia de hoje o seu próprio mal. Assim, quando nós fazemos, irmãos, a nossa mente vai conseguir lidar com as coisas. Mas quando nós não fazemos, e aí eu quero pensar em termos de nós concluirmos aqui, quando nós não pensamos no nosso dia, quando nós ficamos preocupados demais com o futuro, o que acontece? O limite da sua capacidade mental passa. E aí vem a palavra sobrecarga. Você aguenta uma carga até aqui. Mas o que está acontecendo? Ela está passando do limite, E quando passa do limite, lhe prejudica profundamente. Assim, o Senhor Jesus Cristo quer que nós entendamos essas palavras para o nosso bem-estar. Deus pensa no nosso bem-estar porque Ele conhece a nossa estrutura. E Ele está dizendo que a nossa estrutura no presente consegue lidar com os problemas do presente. Por isso, não tente mais puxar os problemas do passado para o presente e nem os problemas futuros que você não tem conhecimento 100% deles para o seu presente, no sentido de trazer inquietação para a sua vida. Lembre-se uma coisa, se você está sobrecarregado, lembre-se de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus pode te aliviar. Mas aprenda essa lição de sabedoria do Senhor. Viva de uma melhor maneira. Que Deus o abençoe. Amém. Um grande abraço. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por esse momento de reflexão com respeito ao futuro, Senhor, que pode nos prejudicar no presente. Nos ajude, Senhor Deus, a lidar com as coisas do futuro, mas só como planejamentos, não de trazer dores que nós ainda não temos, de dificuldades que ainda nós não passamos, para destruir o nosso presente e nos levar a uma depressão, a uma cova, a um sofrimento profundo. Senhor, dá-nos essa sabedoria de vivermos melhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço. Deus o abençoe. Até a próxima.